Fevereiro de 2003. O Largo Grimmauld estava quieto e sombrio. Um dos principais esconderijos foi comprometido. Ele abrigou várias figuras importantes da resistência, membros da AD e da Ordem. Eles ainda não tinham certeza do que aconteceu. Um patrono de Alicia Spinnet invadiu Grimmauld Place no meio da noite. No momento em que a Ordem conseguiu mobilizar uma resposta, o que quer que tenha acontecido já havia quase terminado. Não tinha sido nem mesmo um ataque de comensais da morte, principalmente bruxas e lobisomens. A casa foi invadida por eles. De acordo com Ginny, estava literalmente cheio de bruxas, mais de 100. Muitos dos sobreviventes trazidos de volta ao hospital não tinham muitos órgãos internos para serem curados. Alicia Spinnet, Daedalus Diggle, Septima Vector e cerca de 30 outras pessoas morreram. Isso quebrou abruptamente o alto astral que havia impulsionado a resistência. No processo de tentar recuperar os sobreviventes, Kingsley e vários outros membros da Ordem e da Resistência usaram magia negra para forçar sua entrada na casa. Isso resultou em uma discussão explosiva entre Harry e Kingsley depois. A casa inteira estava no limite. Na semana seguinte, quando Hermione voltou para a cabana sozinha, ela não sabia o que aconteceria a seguir. A sala estava vazia. Ela ficou esperando nervosamente. Draco aparatou 1 minuto depois. Eles ficaram olhando um para o outro por vários minutos. Ele correu os olhos por ela, catalogando sua aparência de uma forma que era habitual naquele ponto. Ela não sabia o que dizer. Ela não sabia o que iria acontecer. Eu trouxe facas de prática hoje. Draco disse como se as últimas 2 semanas não tivessem acontecido. Oh, ele os tirou de suas vestes. Uma das facas era pequena, do mesmo tamanho do conjunto que ele deu a ela no Natal. O segundo era maior. Ele pressionou a lâmina em sua mão demonstrativamente. Eles têm proteções na ponta e na lâmina. Eles não podem quebrar a pele, embora possam machucar. Ele jogou a faca menor para ela. As facas estão se tornando cada vez mais comuns no campo. As bruxas os carregam regularmente. Os comensais da morte estão começando a pegar essa tendência. Eles são um backup decente se você perder sua varinha. Hermione examinou a faca, passando o dedo ao longo da lâmina que parecia afiada, mas parecia mais com o cabo de um talheres. É difícil vencer uma luta de faca, mesmo se você sobreviver a isso. Eu estou ciente, Hermione disse rigidamente. Ela tratou ferimentos de faca com regularidade crescente durante o ano passado. No que diz respeito aos ferimentos não mágicos, as facas eram os piores. Órgãos internos mutilados, perda severa de sangue, pulmões perfurados, hemorragia. Como feitiços de cortes severos, mas sempre mais irregulares e difíceis de fechar. Eu imagino que você seja. Ele não encontrou os olhos dela, nenhuma vez. Desde o momento em que ele fez o voto, seus olhos se afastaram dos dela. Começaremos com os ataques de desvio. Então eu mostro como atacar com o seu. Use feitiços não letais para tentar me impedir. Seu objetivo é me deixar cair antes que eu faça contato, ou desviá-lo se eu estiver dentro do alcance. Ele caminhou em sua direção. Para evitar um ataque de faca, você deve usar o peso e o ímpeto de seu oponente contra ele. Se eles estiverem atacando, esquive-se e tente desarmá-los. Ele demonstrou várias técnicas em câmera lenta, mostrando a Hermione como agarrar o pulso dele, guiá-lo com segurança além de seu corpo e então tentar torcer a faca. Onde você aprendeu tudo isso? Ela perguntou depois que ele demonstrou um 10º método de desarmar alguém que envolvia quebrar o braço. Suas mãos congelaram. Bellatrix, eu treinei com ela por mais de 4 anos. Ela gostava de facas. Ela sabia sobre sua mãe? Ele se afastou dela e sua expressão era tensa. Ela fez. Ela sempre foi leal ao Lorde das Trevas, mas se importava com sua irmã o suficiente para querer que eu tivesse sucesso, ao invés de falhar como era esperado. E seu pai sabia? Ela não pôde evitar fazer a pergunta. Draco engoliu em seco. Não. Ele desviou o olhar. Meu pai, ele era muito protetor com minha mãe. Se ele soubesse... Draco ficou em silêncio por um momento.
Oclumência não é um talento que ele tem, não ao nível que ele teria precisado. Ele teria sido vingativo e teria condenado a todos nós. O músculo em sua mandíbula ondulou. Minha mãe insistiu que escondêssemos sua condição dele. Havia uma poção prescrita por um curandeiro dinamarquês, mascarou a maioria de seus sintomas. A impediu de entrar em pânico quando foi solicitada a fazer aparições. Ela o pegou quando meu pai me visitou. O Lorde das Trevas manteve meu pai principalmente na França e na Bélgica, após sua libertação. Ele presumiu que ela era fria e distante, porque o culpava por eu ter pegado a marca. Depois da mansão Lestrange, bem, eu suponho que eu poderia simplesmente ter contado a ele, então. O canto de sua boca se torceu. Mas pensei que poderia fazer mais para vingá-la se tivesse mais tempo. Não sabia como ele receberia a notícia. Ele deu um sorriso amargo enquanto olhava para suas mãos. Tenho certeza de que a Ordem gostaria que eu tivesse. Hermione piscou, enquanto tentava imaginar em que estado a Ordem poderia estar com Arthur, Molly e George ainda lutando. Mas sem Draco, sem resgates, sem inteligência sobre quais batalhas eles poderiam vencer, sem avisos antes de serem atingidos. Ela torceu a faca nas mãos. Os Weasley são minha família, mas provavelmente já teríamos perdido. Você não era crucial no exército naquela época. Sua morte e a de seu pai não teriam sido suficientes para afetar o resultado da guerra. Eles provavelmente estariam todos mortos. Ele bufou fracamente e continuou a evitar os olhos dela. Draco, ela disse hesitantemente, começando a se aproximar dele. Ele se afastou bruscamente dela. Devemos continuar com o treinamento, disse ele com uma voz fria. Considerando que você já viu em primeira mão a devastação causada pelas bruxas. Hermione engoliu em seco. Ainda não sabemos como entraram, não temos ideia. Você sabe alguma coisa sobre isso? As bruxas não estão em minha jurisdição. Só ouvi depois, ou teria tentado dar algum aviso. Ele hesitou. É possível que alguém em Sussex esteja trabalhando para encontrar uma maneira de contornar o feitiço Fidelius, usando Dark Creature Magic. Se eles suspeitaram de um local seguro, pode ter sido uma experiência infelizmente bem-sucedida. Existem centenas de programas em Sussex. As filiais não colaboram com frequência. Não tenho contatos em todos eles. Você deve recompor suas casas seguras e mover o que puder. Estamos. Bom, ele disse enquanto sacudia a faca em sua mão. Vamos continuar com o treinamento. Ele a fez praticar as formas e técnicas repetidas vezes. Tudo bem, vamos ver como você lida com um ataque real, disse ele após uma hora de prática lenta. Ele se afastou dela. Ele girou a faca em sua mão direita da mesma forma que girou sua varinha ao cruzar a sala e se posicionar. Sua expressão era fria e intensa enquanto a olhava fixamente. Então, sem aviso, ele se lançou. Hermione se esquivou e lançou feitiços leves enquanto evitava seu ataque inicial. Ele foi rápido e implacável. Ele girou em torno dela e trouxe a faca até sua garganta antes que ela pudesse registrar que precisava parar de azará-lo e tentar desviar. Ambos congelaram. Seus olhos se encontraram por um momento e foi como se o tempo tivesse parado. O rosto dele estava a apenas alguns centímetros do dela e Hermione se esqueceu de respirar. Sua expressão ficou dura e ele se afastou abruptamente dela. Novamente. Tempo é tudo. Você ainda está muito relutante em se mover. Seu tom era quase cruel. Ele caminhou pela sala e a atacou mais uma vez. Depois de uma hora, ele parou. Tudo bem. Isso é o suficiente por hoje, ele disse, se afastando dela. Ele enfiou a mão em suas vestes e tirou um pergaminho. Hermione mordeu o lábio. Foi até sua bolsa e retirou um envelope. Ela o agarrou nervosamente nas mãos enquanto se virava para encará-lo. Moody disse para te dar isso, ela disse, olhando para o chão. Parecia ter sido cuidadosamente esfregado. Ela olhou para cima a tempo de ver sua expressão piscar. Claro. Meus pedidos da semana. Sua boca se torceu brevemente quando ele a puxou de seus dedos. Ela aceitou o pergaminho em sua mão e hesitou. Draco. Corra para casa agora, Granger. Tenho trabalho a fazer. Seu tom era frio.
Ele se afastou dela e rasgou o envelope. Hermione ficou parada por mais 1 minuto, estudando suas costas. Ele não olhou para ela. Ele desapareceu sem fazer barulho. Na semana seguinte, ele ainda não olhava nos olhos dela. Ele mal falou com ela. Ele a treinaria exatamente 2 horas por semana. Entregaria seus relatórios de inteligência. Receberia ordens de Moody e iria embora. Mas ele estava vivo. Ela conseguiu vê-lo e saber que ele ainda estava vivo. No entanto, estar vivo não parecia ser algo com que se importasse. Ele apenas parecia cansado. A raiva ao redor dele parecia sufocada. Ele parecia existir por pura obrigação. Depois de 3 semanas, ela o segurou pelo pulso enquanto ele aceitava o envelope em suas mãos. Draco, por favor, olhe para mim, ela disse, sua voz suplicante. Ele puxou a mão e olhou para ela. Seu rosto e olhos estavam frios. Tudo isso não é suficiente para você, Granger. Quer mais alguma coisa? Não, eu só... Sinto muito. Ele zombou. Talvez um dia, quando eu tiver tempo, eu possa fazer uma lista para você de todas as coisas que as desculpas não consertam. A mão de Hermione caiu. Draco, eu... Ele se foi. Ela voltou para o Largo Grimmauld. Seu peito parecia vazio. Tudo parecia vazio. Ela queria se livrar de seus livros, diários, tudo relacionado a Draco. Parecia vingativo e cruel ter um bloco de notas com tópicos interessantes. Mãos sensíveis, contexto útil de tratamento cruciatus para contato físico. Ombros e pescoço. Cicatrizes, muito responsivas. Mandíbula inferior perto das orelhas. Maçãs do rosto, bem como notas para si mesma. Interesse definitivo em cabelo. Afrouxe as tranças após forragear, solte alguns cachos, pulsos de contato fácil, encontre o contexto para puxar as mangas para cima, gosta de pescoço, garganta, traço possessivo, use camisas de colarinho parcialmente desabotoadas ou com decote em V. Pegue emprestada a camisa de gola canoa azul de Ginny, todos os livros de psicologia, os livros sobre trauma emocional, sobre transtornos de apego, na linguagem corporal e nas pistas físicas involuntárias. Ela queria queimar tudo. Ela subiu para seu quarto compartilhado com Ginny. Harry estava atualmente em uma missão na Escócia. A Ordem estava tentando encontrar uma maneira de invadir Hogwarts. Era o único lugar onde tinham quase certeza de que havia uma Horcrux a ser encontrada, mas o castelo era impenetrável. Os comensais da morte foram meticulosos quando a prisão foi montada. Hogsmeade quase foi destruída nos primeiros anos da guerra. Não havia túnel da Casa dos Gritos, ou túnel através da lombada em Gunhilda de Gorsemore. A Ordem continuou tentando encontrar uma maneira de passar pelas enfermarias, sem sucesso. Foi a 3ª missão de Harry ali. Harry, Ron, Terry Boot e Zacharias Smith foram enviados. Harry não falava com Hermione desde o Natal. Ela lançou os feitiços de desbloqueio na porta de seu quarto e empurrou-a para abri-la. Quando ela entrou, ela ouviu um suspiro rápido. Ginny estava encolhida ao lado de sua cama, soluçando baixinho. Ela se virou bruscamente quando Hermione entrou na sala. A expressão de Ginny quando ela se virou e viu Hermione estava angustiada. Seu peito gaguejava fortemente, enquanto ela engasgava rapidamente com a boca aberta. Até seu cabelo ruivo estava molhado de lágrimas. Ginny, disse Hermione. Ginny, o que há de errado? O que aconteceu? Eu não sei. Ginny forçou as palavras e começou a chorar mais. Hermione se ajoelhou ao lado de sua amiga e a abraçou. Oh, Deus, Hermione! Ginny engasgou. Eu não sei como. Ginny parou enquanto lutava para respirar. Sons sufocados de tosse emergiram do fundo de sua garganta enquanto ela lutava contra os espasmos dos pulmões. Está tudo bem. Respirar. Você precisa respirar. Me diga o que está errado e eu te ajudarei. Hermione prometeu enquanto corria suas mãos para cima e para baixo nos ombros de Ginny. Só respire, contando até 4. Segure-o. Em seguida, expire pelo nariz e conte até 6. Nós vamos construir para isso. Eu vou respirar com você. Tudo bem? Vamos. Respire comigo. Eu entendi você. Ginny apenas chorou mais. Está tudo bem.
Hermione continuou dizendo enquanto começava a respirar profundamente demonstrativamente para que Ginny a seguisse. Ela segurou Ginny com força em seus braços para que ela sentisse o peito de Hermione se expandindo e contraindo lentamente como uma dica subconsciente. Ginny continuou chorando por mais alguns minutos, antes de seus soluços diminuírem, e sua respiração começar a espelhar a de Hermione. Você quer me dizer o que há de errado, ou prefere que eu chame outra pessoa? Hermione perguntou quando teve certeza de que Ginny não iria continuar hiperventilando. Não, você não pode. Ginny agarrou a camisa de Hermione com força para impedi-la. Oh, Deus, eu não... Ginny começou a soluçar no ombro de Hermione novamente. Eu não queria... Ginny soluçou. Eu não queria. Eu não sei o que fazer. Ginny, o que há de errado? Hermione estava ficando fria de pavor. O que possivelmente aconteceu para fazer Ginny chorar tanto? Ginny ficou em silêncio por vários segundos. Então ela respirou fundo e prendeu a respiração por um momento. Estou grávida. Ginny começou a chorar novamente. Hermione recuou e olhou para Ginny com horror. Ela se sentiu como se tivesse levado um soco violento no peito. Quão? A poção anticoncepcional não funcionou? Hermione sentiu-se à beira de um ataque de pânico própria. Oh, Deus. Se a poção anticoncepcional tivesse falhado, se Hermione estivesse grávida, ela teria que abortar. Ela não poderia estar grávida durante uma guerra. Não valia a pena arriscar. A gravidez faria com que sua magia se desestabilizasse. Ela regularmente usava certos feitiços contra maldições em tons mais escuros de cinza. Foi cumulativo e a exposição pode resultar em anomalias fetais. Já poderia ter, se ela estivesse grávida. Agora que Padma quase a substituiu, desenvolver contra-maldições foi uma das coisas mais vitais que Hermione fez na ala hospitalar. Se Draco descobrisse que ela o seduziu quando era fértil, ele provavelmente pensaria que ela o fez de propósito. Ele a odiaria para sempre, ainda mais do que ele já fez. As pontas dos dedos de Hermione estavam começando a formigar como se agulhas estivessem picando-os. A expressão de Ginny se enrugou. Ela olhou para a expressão congelada de Hermione enquanto ela enxugava as lágrimas com as costas das mãos. Não, eu não. Eu só estava tomando quando Harry estava aqui. Por causa do gosto, sabe? Mas no mês passado, quando eu estava na Irlanda e ele e Ron apareceram na casa secreta, eu não tinha a poção comigo. Eu pensei, era apenas uma vez. O charme deve ser suficiente. Ginny fungou e escondeu o rosto nas mãos. Hermione quase desmaiou de alívio. Não havia nada de errado com suas poções anticoncepcionais. Hermione empurrou a linha de pensamento para longe e fechou as paredes de oclumência, forçando-se a se concentrar em Ginny. Ela abraçou Ginny de forma tranquilizadora e deu um beijo em seu cabelo. Está tudo bem. Vou levar apenas alguns dias para conseguir os ingredientes para fazer um abortivo. Eu não posso. Ginny sufocou as palavras e começou a chorar novamente. As mãos de Hermione nos ombros de Ginny se apertaram enquanto ela a encarava. Ela respirou fundo. Você quer mantê-lo? Ginny acenou com a cabeça, fungando. Eu tenho que. Harry, tudo o que ele fala é sobre ter uma família. Como depois da guerra teremos filhos. Meninos chamados James, Sirius ou Colin, ou meninas chamadas Lily e Luna. Isso é tudo com que ele sonha. Se eu fizesse um aborto, iria partir o coração dele. Ele diria que estava bem, mas ficaria arrasado. Para ele, isso significaria que eu não acho que ele poderia vencer. E não posso manter algo assim em segredo minha vida inteira. Saber que ele ficaria com o coração partido se soubesse e apenas fingindo. Hermione deu um aceno lento e desviou o olhar. Tudo bem. Ela engoliu em seco. Você provavelmente pode ficar aqui até que Harry volte de sua missão atual. E então podemos movê-lo para uma das casas seguras do hospício. Você vai querer ficar com sua mãe, não é? Ginny balançou a cabeça bruscamente, enxugando as lágrimas de seu rosto. Não. Eu preciso esconder isso. Ninguém pode saber. Nem mamãe, nem Harry, nem ninguém. Hermione olhou para Ginny perplexa.
Ginny olhou para baixo e seu peito estremeceu. Harry não está muito bem agora. Todo mundo está ficando tão animado que estamos chegando ao fim, que estamos no lance final. E ele está feliz. Ele acha que pode ser real, mas também o está quebrando. Tudo depende dele, mas ele não sabe como vencer, como deveria funcionar. Ele teme se alguém perceber que toda a resistência possa entrar em colapso. Ele começou a ter pesadelos novamente, mesmo comigo. Acho que ele nem sabe como funcionar sem Ron. Somos tudo o que o está segurando. Se ele descobrir que estou grávida, temo que o estresse acabe quebrando-o completamente. Não é como se ele precisasse de mais motivação para querer que tudo isso fosse feito. Pensar que tem um filho dependendo dele, provavelmente tornaria tudo pior. Hermione engoliu em seco, tentando pesar se haveria algum valor em tentar dissuadir Ginny. Ela estudou o rosto de Ginny, a linha teimosa de sua boca e mandíbula e o fogo determinado em seus olhos. Hermione deixou escapar um suspiro baixo e cansado. O que você quer fazer? Eu não sei. Talvez eu pudesse fingir que fiquei doente com alguma coisa e me esconder em uma das casas de cuidados paliativos. Hermione ergueu as sobrancelhas em dúvida, mas depois de um momento ela inclinou a cabeça pensativamente para o lado. Eu acho que eu poderia conseguir isso. Mas, Ginny, você vai ter que ficar isolada. Pode demorar meses. E se você tiver o bebê e a guerra ainda estiver acontecendo, você vai esconder isso de Harry também? Ginny balançou a cabeça. Não. Se a guerra durar tanto, vou confessar. Mas se eu estiver grávida, Harry só vai se preocupar. Estar grávida não é a mesma coisa que ter um bebê de verdade. Se você me fez parecer doente com algo contagioso, mas curável, ele ficará chateado, mas ficará bem. Ele confia em você. Se você contar a ele que vai demorar alguns meses para sarar, mas vou ficar bem, ele vai acreditar em você. Ele sabe que você não mente para ele, mesmo quando ele quer que você o faça. Os olhos de Hermione caíram, e ela torceu a bainha da blusa entre os dedos. Ginny agarrou a mão dela. Você vai ajudar, Hermione. Você vai me ajudar a proteger Harry, não é? Hermione acenou com a cabeça lentamente. Seu corpo inteiro parecia pesado. Vou te ajudar. Vou precisar de alguns dias para descobrir como fazer isso. Obrigado, Hermione. Ginny começou a chorar novamente. Deus, eu fui tão cuidadoso. Eu nunca quis que isso acontecesse. Hermione a abraçou com força e deixou Ginny chorar em seu ombro por mais alguns minutos. Ela esfregou círculos distraídos nas costas de Ginny enquanto fazia uma lista de verificação mental. Nós vamos descobrir algo. Eu sei que você não estava tentando engravidar. Ginny acenou com a cabeça contra o pescoço de Hermione. Obrigado. Falo sério, Hermione. Você é a única pessoa em quem posso confiar. Ela se recostou e esfregou o rosto. Deus, esses hormônios e tudo mais cheira. Eu nem sei quando chorei tanto. Acho que vou ter que apenas me esconder aqui. Passei pela cozinha mais cedo e quase vomitei no corredor. Hermione assentiu enquanto catalogava mentalmente doenças de longa duração. Isso é bom. Eu preciso pesquisar. Ela levantou. Apenas fique aqui. Deixe-me saber se você precisar de alguma coisa. Hermione saiu da sala e desceu o corredor até o banheiro. Ela fechou a porta com cuidado atrás de si e, olhando para o estômago, lançou um feitiço de detecção de gravidez. Suas mãos tremiam levemente. Negativo. Ela fechou os olhos e desabou contra a porta de alívio. Ela ficou lá por mais um minuto até que suas mãos parassem de tremer. Então ela saiu correndo do banheiro para a biblioteca. Hermione passou quase 2 dias seguidos preparando poções experimentais e praticando feitiços de glamour e tentando ter certeza de que cada detalhe estava perfeito. Ela pegou uma sacola cheia de poções e foi para o banheiro. Ela engoliu um pequeno frasco e observou a poção fazer efeito. Demorou alguns minutos. Em seguida, uma sensação semelhante a uma forma suave de polissuco formigou em sua pele e ela se viu transformar. Sua pele se formou em aglomerados de pústulas roxas de aparência dolorosa por todo o corpo. Ela fez uma careta e se inspecionou de todos os ângulos.
Foi uma transformação terrivelmente convincente. Ela pressionou e cutucou várias pústulas e não sentiu nada. O glamour suspenso era indolor. Ela engoliu o antídoto e sentiu sua pele formigar novamente, enquanto observava sua pele clarear. Ela juntou suas poções e foi para seu quarto. Ginny estava sentada em sua cama, folheando uma revista. Hermione se sentou e Ginny ergueu os olhos arregalados e curiosos. Hermione mexeu com a bolsa em suas mãos. Desenvolvi uma poção que imita os sintomas externos da doença do borrifo. O rosto de Ginny se contraiu. Mesmo? Tem que ser isso? Hermione revirou os olhos. É a melhor opção que posso propor que atenda a todos os seus requisitos. É contagioso. Sabe-se que leva até 1 ano para se recuperar. Então você pode ficar escondido o tempo que for necessário. Parece convincente. Se você não parecer terrivelmente doente, as pessoas podem ficar céticas. Principalmente porque foram seus irmãos que inventaram as lanchonetes. Ninguém vai pensar que você está fingindo. E possivelmente, o mais importante, não é letal. Harry não terá que se preocupar com a possibilidade de você morrer por causa disso. Já que não é uma transformação física completa, apenas um glamour externo, fui capaz de suspender a poção em sangue de dragão, o que significa que cada dose durará semanas. Você não terá que redobrar constantemente para mantê-lo. Ginny acenou com a cabeça. Hermione mexeu no barbante da bolsa. Spattergroit é altamente contagioso. Se alguém na resistência o contraísse, eles seriam imediatamente colocados em quarentena para evitar arriscar toda a resistência. Mesmo que não seja letal, vou ter que informar Kingsley sobre a situação real para colocá-lo em quarentena. Ginny imediatamente abriu a boca para protestar, mas Hermione ergueu a mão para silenciá-la. Se eu não contar a ele, ele não vai aprovar me ter como seu zelador. Eu prometo, se eu explicar, ele não se sentirá obrigado a contar a Harry. Mas ele precisa saber para manter a mentira. E dessa forma, se alguém da sua família ou Harry tentar pedir para ver você, ele tem mais poder de veto do que eu. Moody o apoiará também. Precisamos de Kingsley. Ginny deu um aceno relutante. Hermione puxou um livro com um capítulo marcado que ela estendeu para Ginny. Os primeiros sintomas do Spattergroit são coceira e dor de garganta. Qualquer pessoa com quem você interagir ficará em quarentena por alguns dias. Portanto, evite Poppy e Padma. A boca de Hermione se contraiu levemente. Se você tem alguém que você acha que precisa de alguns dias de folga, é essa pessoa que você deve ir ver. O canto da boca de Ginny se ergueu ligeiramente. Seus olhos ficaram turvos. Hermione se levantou. Eu preciso falar com Kingsley. Vou dosar você antes de ir para a cama. Então você vai acordar com isso. A doença de Ginny lançou Grimmauld no caos. O quarto de Hermione e Ginny foi colocado sob uma montanha de barreiras de quarentena e contenção. Apenas Hermione poderia entrar na sala sem disparar uma casa cheia de alarmes gritando. Kingsley e Hermione coordenaram os detalhes tanto quanto possível. Assim que o diagnóstico foi dado, Hermione e um punhado de outros ocupantes do largo Grimmauld também foram colocados em quarentena preventiva de 3 dias em outro cômodo. Padma foi enviada em busca de comida e levou Parvati com ela. As meninas caíram em uma armadilha de arpia. Eles lutaram para escapar, mas Parvati acabou com lacerações nas costas, e o pé direito de Padma foi quase totalmente mastigado. Hermione consultou Poppy nas enfermarias de quarentena, mas não havia nada que pudesse ser feito para restaurar o pé de Padma. Depois que todos em quarentena temporária foram eliminados, Kingsley colocou Hermione no comando de monitorar as condições de Ginny. Ela iria visitar Ginny a cada 4 dias. No resto do tempo, Ginny teria que ser mantida em isolamento. Ninguém entraria em seu quarto. Dobby ficou responsável por cuidar de Ginny no dia a dia e providenciar as refeições para ela. Quando Molly Weasley se recuperou de sua indignação com Kingsley por não ter permissão para ver sua filha, ela foi efusiva em sua apreciação a Hermione por quão meticulosamente Hermione havia mapeado os cuidados de Ginny.
Pesquisar a obstetrícia às escondidas estava incluído na lista interminável de coisas que Hermione fazia secretamente quando não estava na enfermaria do hospital cobrindo Padma. A resistência estava ocupada demais para que notícias da doença de Ginny causassem ondas por muito tempo. Depois que o pânico inicial de que a doença poderia se espalhar diminuiu, as coisas voltaram a um tênue senso de normalidade. Hermione só teve que temer as reações de Ron e Harry quando eles voltassem da Escócia. Toda a sua vida parecia tensa, sem qualquer sensação de alívio. Ela se sentia exausta. Esticou-se até ficar quase transparente. Ela se preocupava todos os dias com Draco, mas vê-lo era apenas um tipo diferente de agonia. Ele estava magro e nervoso. Ele mal olhou para ela. Ele mal falava com ela. Ele a treinou. Ele entregou suas informações. Ele aceitou suas ordens de Moody. Ele saiu. Quando ela tentou falar com ele, ele ficou mais frio. Depois de mais algumas semanas, ele fez uma pausa e olhou para ela novamente, em vez de apenas sair. Diga ao Moody para alimentá-lo. Você parece um cadáver. Ele desapareceu antes que Hermione pudesse dizer qualquer coisa. Quando ela voltou para Grimmauld Place, Angelina ergueu os olhos de uma partida de xadrez mágico com Kate, sua expressão sóbria. Harry, Ron e Terry estão de volta. A ordem está debriefing agora. Ninguém disse a eles sobre Ginny ainda. Hermione acenou com a cabeça e foi para a sala de jantar. O castelo tem tantos feitiços que é difícil até mesmo encontrar. Harry estava dizendo em uma voz baixa e relutante quando Hermione abriu a porta. Ele estava afundado na cadeira. Seus olhos tinham sombras tão escuras que pareciam machucados. Passamos pelas ruínas de Hogsmeade, tentando encontrar algum dos túneis antigos. Tentamos cavar o túnel da Dedos de Mel, mas ele desabou. Então, tivemos a ideia de tentar nos aproximar pelo Lago Negro. Mas quando entramos, começaram a surgir Inferi e... foi então que Zacarias... Não foi culpa de Harry. O lago foi ideia minha. Ron interrompeu assim que a voz de Harry sumiu. Quando ele tentou ir atrás de Zacarias, eu o impedi. Ron tinha uma expressão levemente atordoada, como se estivesse em choque. Harry se recusou a olhar para Ron. Essa foi a decisão certa, Ron. Inferir na água é quase impossível de lutar, já que não pode ser incendiado, disse Remus, apoiando a mão no ombro de Ron. Isso não é motivo suficiente para deixar Zacarias se afogar, disse Harry com uma voz amarga, sua expressão distorcida de frustração. Ele estava segurando uma pena surrada e constantemente rasgando as farpas de cada lado, enquanto a girava e girava em seus dedos. Havia algo que poderíamos ter feito se Ron não tivesse perdido tempo me restringindo e deixado Terry entrar sozinho. Manter você vivo é o trabalho de Ron, Harry, disse Kingsley. Essas são as ordens dele. Se você for beligerante sobre isso, vou transferi-lo e assumir sua proteção pessoalmente. Você se opõe ao seu parceiro, Harry? Harry olhou para Kingsley, esmagando a pena em sua mão. Não. Boa. Mais alguma coisa para relatar? Harry ficou em silêncio. Nós desistimos depois que perdemos Zacarias. Ron disse em um tom monótono. Seu corpo inteiro parecia mole. A maior parte da missão foi gasta em levantamento e escavação de túneis. Kingsley deu um aceno lento. Entrar em Hogwarts é vital para encerrar esta guerra. Você terá alguns dias para se recuperar. E em seguida, enviaremos uma equipe maior. Eu gostaria de ser voluntário para a próxima missão, Remus disse, se inclinando para a frente. Está claro para a próxima lua cheia. Estou familiarizado com a Floresta Proibida. Tenho algumas ideias que podem valer a pena explorar. Eu também, Tonks assentiu. Tudo bem. Harry, Ron, Remus e Tonks da Ordem. Moody e eu vamos dar uma olhada nas listas e escolher mais 2 equipes. Harry acenou com a cabeça e olhou distraidamente para a porta. Tudo bem. Algo mais? Sim. Bros disse Kingsley lentamente. Hermione se encolheu por dentro. Harry olhou atentamente para Kingsley. O que é? Enquanto você estava fora, Ginny Weasley contraiu a doença de Spattergroit. Ela está bem? Eu preciso vê-la. Harry saltou de pé, seus olhos arregalados e em pânico.
Ela foi colocada em quarentena, disse Kingsley antes que Harry pudesse fugir para uma enfermaria do hospital. Spattergroit não é letal, mas altamente contagioso. Um surto pode ter um efeito devastador na Ordem. Ela não tem permissão para receber visitantes até que ela se recupere. Harry engoliu em seco e agarrou as costas da cadeira. Multar. Quanto tempo leva? Algumas semanas? A sala se virou para olhar para Hermione na porta. A expressão de Harry ficou cautelosa quando ele encontrou os olhos dela. Spattergroit pode ser uma doença de longa duração. Normalmente leva meses, mas pode durar até 1 ano antes que os elementos contagiosos finalmente desapareçam. É impossível dizer quanto tempo ela ficará na quarentena, Hermione disse calmamente. Meses? 1 ano? Harry parecia prestes a cair para trás. Você não pode isolá-la por tanto tempo. Isso é tortura. Deve haver uma maneira de eu visitá-la. Algum tipo de poções ou feitiços. Granger, como nosso profissional médico mais qualificado, é o único autorizado a visitá-la a fim de monitorar sua condição. Dobby oferece suas refeições, já que os elfos domésticos são imunes a doenças e não são conhecidos por carregá-las. Você pode enviar cartas e mensagens com eles. Eles são os únicos permitidos na sala. Se você tentar entrar em contato com Ginny, poderá colocar em risco todo o esforço de guerra. Harry, só direi isso uma vez. Se você tentar violar a quarentena, ela será movida para um local não revelado até que ela se recupere. Se você tiver dúvidas, leve-as a Granger. Reunião encerrada. Todos os outros saíram. Depois de alguns minutos, Hermione ficou sozinha com Harry. Ela vai ficar bem, não vai? Harry disse uma vez que a sala estava vazia. Ela está com dor? Com o tempo ela ficará bem, disse Hermione, mexendo nervosamente as mãos atrás das costas. Ela não está sentindo nenhuma dor. Ela está tomando poções restauradoras e passa muito tempo dormindo. A recuperação Spattergroit depende muito de uma boa saúde. Estou fazendo todo o possível para garantir que ela esteja confortável e feliz. Ok. Harry acenou com a cabeça repetidamente. Isso é bom. Você sabe como ela conseguiu isso? Hermione balançou a cabeça. É fúngico. Ninguém mais percebeu. Pode ter sido apenas azar. Harry acenou com a cabeça e se aproximou. Sua expressão ficou séria. Eu posso vê-la? Só uma vez? Só por 1 minuto. Só quero ter certeza de que ela sabe que a amo. O canto da boca de Hermione se contraiu enquanto ela balançava a cabeça. Sinto muito, Harry. Ela está em quarentena. Não há, apenas por 1 minuto. Ninguém pode entrar. Os olhos de Harry ficaram maiores. Eu vou tomar cuidado. Tudo o que eu preciso fazer, vou seguir todas as suas instruções. Só uma vez. Sua voz era suplicante e conspiratória. Ela conhecia aquela voz tão bem. Hermione sorriu tristemente para ele enquanto fechava os punhos nas costas. Sinto muito, Harry. Eu não posso quebrar as regras, nem mesmo para você. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não esquece de ativar as notificações.